e há um processo na Justiça Federal que ainda corre, talvez a Procuradoria-Geral da para usar uma República... expressão rural, passando de pato a ganso. Quando surgiu a luta pela reforma agrária no Brasil, a ideia é de que você precisava modernizar as relações no campo. E a esquerda dizia que era impossível, porque o Brasil não poderia se industrializar, se desenvolver com latifúndio e dominação do capital estrangeiro. O fato é que o Brasil se industrializou, o campo se modernizou, hoje a agricultura brasileira é uma das mais modernas do mundo e, aparentemente, a não ser para o sujeito que está no movimento sem terra, mas para quem não está, como nós, quer dizer, aparentemente é impossível pensar numa solução para o trabalhador sem terra que implique em eliminar a agricultura, o agronegócio tal como ele existe, porque ele é uma atividade muito importante para o país. Você acha mesmo que a convivência da reforma agrária, da pequena e média produção de base familiar com o agronegócio é impossível? O MST e a reforma agrária não é contra a modernização das formas de organizar a produção. Ao contrário, nós somos a favor. Acabei de dizer aqui que nós queremos levar pequenas agroindústrias na forma cooperativa para todos os municípios. Agora, na tua pergunta, tem uma confusão que permeia toda a imprensa. Uma coisa é a média propriedade, 500 hectares, 1.000 hectares. Isso tu pode conviver com uma reforma agrária de pequenas propriedades, não tem problema nenhum. Outra coisa é o modelo de exploração do agronegócio. Esse modelo é predador, porque ele junta os grandes proprietários acima de 1.000 hectares com as empresas transnacionais. E ele é destruidor da natureza, porque ele só dá lucro se for em monocultivo. Aí tu destrói tudo e bota laranja, ou só algodão, ou só soja. E ao criar uma agricultura de grande monocultura extensiva, só sobrevive com alto índice de agrotóxico. Porque eles abandonam a mão de obra. Não existe só uma agricultura de não, mas eu tô, de é por isso que eu estou te falando. Tanto é que a gente vai na feira, tem pepino, tem pimentão, tem... Mas é justamente isso que tu tem que diferenciar. Você... Uma coisa é a nossa luta contra o agronegócio, que é um modelo de produção. Outra coisa é tu admitir que numa reforma agrária vai continuar médias e grandes propriedades. Agora você tem que botar um limite também na grande propriedade. Só porque o cara tem dinheiro, não pode sair comprando. A impressão que dá, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Você pega a estrada Rio-São Paulo, por exemplo, no trecho do antigo estado do Rio, que você mais vê ali é terra improdutiva, numa região que já foi um celeiro de produção de café no Brasil, que é o Vale do Paraíba do antigo estado do Rio, né? E tem terra aberta ali. Você não vê nenhum movimento desse tipo ali. Você vê movimento desse tipo onde tem uma agricultura de capital intensivo, produzindo para exportação. Não há um certo, desculpe a expressão, uma espécie assim de busca do caminho mais fácil ao movimento buscar exatamente essas terras que estão produzindo, ao invés de buscar as terras que não estão produzindo, a fronteira agrícola? A principal linha política do movimento de ocupação é nas áreas improdutivas ou com algum problema de grilagem. Mesmo as áreas lá nos acusaram, né? Por que ocupa as fazendas dos Dantas? Ora, está lá no inquérito do Protógenes, que parte das fazendas, das 30 fazendas que o Dantas comprou no sul do Pará em 2 anos, são áreas griladas. Então nós só ocupamos as terras do Dantas porque a forma de origem dele é perversa. E a sociedade precisa saber. Agora me diga, me explica, por que um banco que administra fundos de capital americano precisa ter 600.000 hectares no Pará? Me diz, para criar boi? Francamente, né? Boi dá lucro a cada 5 anos. Por que um banco vai lá? É claro que isso aí é para especulação. E cada vez que ele compra uma fazenda lá, ele expulsa um bando de gente para fora. Agora, esse agronegócio que tu fala de moderno, ele esconde a perversidade porque os trabalhadores rurais que deveriam estar lá no interior vêm para as favelas, vêm para a cidade grande. Aí a violência que tem na cidade, ninguém bota na conta do agronegócio. O êxodo rural, ninguém bota na conta do agronegócio. Infelizmente, nós vamos ter que fazer mais um intervalo e voltamos daqui a pouco retomando esse assunto. Muito bem. Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil,
Nosso entrevistado de hoje é João Pedro Stedley, coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Participam dessa entrevista a jornalista Kátia Seabra, do jornal Folha de São Paulo, e o jornalista Ricardo Couto, da revista Brasileiros. Qual a avaliação que você faz dos assentamentos que foram realizados até agora pelo MST, com apoio do governo, do INCRA? Porque, aparentemente, muitos assentamentos são inviáveis, não conseguem ter produtividade, gerar renda, riqueza para se manter, ficam eternamente dependentes dos subsídios do governo. Como é que você avalia isso? Onde é que está o gargalo da reforma agrária no Brasil? O gargalo está naquilo que eu comecei dizendo antes. A reforma agrária como um programa realmente universalizado, que chegue a milhões de trabalhadores, é só quando o governo e a sociedade brasileira priorizarem a agricultura familiar. E hoje há esse embate entre os dois modelos. Não há uma prioridade clara de dizer a agricultura familiar é política de governo e o agronegócio vai para o mercado. Mas o hoje tem política para a agricultura familiar? Tem do ponto de vista de crédito, mas não de reorganizar toda a agricultura em outras bases. Por exemplo, mas esses assentamentos, você, por exemplo, falou, não, porque nosso movimento é autônomo, eles se organizam, fazem assembleia, disse, por que esses assentamentos do MST, com crédito do governo, porque você disse que existe crédito, não funcionam, não dão certo? Como não funciona? Claro que dá certo. Primeiro é que você entender que a política de assentamento não necessariamente é uma reforma agrária. Assentamento, no fundo, os que vem acontecendo nos últimos anos, não só no governo Lula, são políticas para te resolver um conflito agrário, que são necessários. Mas só fazer assentamento não significa que tu fez reforma agrária, porque reforma agrária é tu reorganizar a forma de produzir na agricultura. E a forma de produzir na agricultura não é só distribuir terra. Tu tem que combinar com a distribuição de terra a agroindústria, a cooperativa e a escola e uma nova prática agrícola que é a agroecologia. Agora deixa eu só terminar porque ele me provocou e eu já fiquei nervoso. Mas todos os assentamentos também, do MST, é democrático aqui, ele tem todos os assentamentos que foram feitos, as pessoas que estão assentadas melhoraram 100% de quando eram sem terra. Agora eles têm trabalho o ano inteiro, agora eles têm casa, modesta, mas tem. Todos os filhos deles estão na escola. É claro que muitos desses assentamentos não saem da pobreza, continuam trabalhando para poder comer. Então vem o agronegócio e quer comparar um pobre que recém foi assentado com uma fazenda ao lado. O que o agronegócio tem que comparar, e isso o desafio, podem fazer comissão de qualquer especialista que vocês quiserem. Comparar um assentamento agora, quanto ele produz e quantas famílias vivem, e antes, quando era fazenda. Pode comparar qualquer um. Em todos os assentamentos nós produzimos no mínimo 100% a mais do que antes, damos trabalho para muito mais gente do que antes. É essa comparação que tem que ser feita. Agora, a reforma agrária verdadeira, como nós imaginamos, deve ser fruto de mudanças de um projeto para o país. E nós estamos numa transição. O próprio governo Lula é uma transição. Ele veio de um programa neoliberal, freou o programa neoliberal, mas ainda não transitou para um outro projeto. E agora, qual é a sua expectativa? O senhor já falou que a Dilma ela é ignorante em temas rurais. Eu queria saber qual é a sua expectativa para o futuro em relação a isso, a partir de agora. Se o senhor acha que o Serra é tão ignorante ou mais do que ela, qual é a sua expectativa a partir de agora? O senhor falou que o governo Lula é um governo de transição. Então, qual é a expectativa do movimento a partir de agora? A nossa expectativa não é só do movimento, é de todos os movimentos sociais. Agora venho de Brasília, onde nós fizemos uma assembleia dos movimentos sociais do Brasil. E a nossa vontade política é que nós temos que aproveitar a campanha eleitoral do ano que vem para discutir um projeto para o Brasil. Ou seja, para onde o Brasil tem que caminhar no futuro. E em torno da discussão na nossa base, na nossa militância, comprometer as candidaturas com esse projeto. Porque o que a gente sente falta? Que independente dos nomes que estão postos aí, nenhum deles está discutindo um projeto. E o pior dos mundos é simplesmente você ficar comparando Serra com Dilma, com Marina, com Ciro, porque não é disso que se trata. Então, se você não discutir projeto, nem eles vão se comprometer com algum projeto e nem a sociedade vai simplesmente votar por problemas pessoais ou coisa parecida. Então, o que está faltando na campanha, e espero que no ano que vem seja mais intensivo,
é que se discuta de fato que tipo de projeto a sociedade brasileira. E eu estou convencido que o povo brasileiro não quer mais voltar para o neoliberalismo.